Quando eu era moleque na universidade, 79, 79 entrei na medicina, 80, 81, e antes no chamado ensino médio, hoje eu na verdade era anarquista, né? Era muito divertido ser anarquista, mais radical de todos. Mas assim, olha, não existe método de governo ideal. Não existe método de governo ideal. Eu acho que, por exemplo, hoje no Brasil, um governo que consiga produzir maior equilíbrio fiscal, que é um palavrão para dizer que não gaste mais do que ganha, tá? Um governo que não tente esvaziar a autonomia dos poderes, que é o que a Venezuela fez. Estou dando exemplos assim para pautar a minha resposta, porque não existe governo ideal, não existe. Agora, no caso do Brasil, que você tem uma população, uma enorme população fora do mercado de trabalho, você não pode abrir mão de métodos que de alguma forma ajude essas pessoas a entrarem no mercado de trabalho, porque existe um dito popular entre os conservativos britânicos, que traduzido em português é o seguinte: ou você cuida dos pobres, ou eles cuidam de você, certo? Então essa ideia de que, por isso que eu estava falando, que o melhor método de governo é produzir um sistema de mercado completamente livre, totalmente livre, ele me parece também complicado, porque não existe esse homem totalmente livre que o John Stuart Mill imaginou. Ninguém é completamente livre, né? Então, justamente a não existência de um modelo ideal que torna necessário uma ampliação do acesso à bibliografia, que é o que a minha discussão é essa, né? É assim, e que eu venho fazendo muito, e que vocês devem saber disso, quer dizer, é como existe um boicote à bibliografia de filosofia política no Brasil, né? Por conta de um boicote que é feito por grande parte dos professores mesmo, né? E o empobrecimento da bibliografia acaba fazendo com que a gente não perceba que existe uma série de teorias políticas e que nenhuma delas resolve. No caso do Brasil, me parece importante, especificamente hoje, que a gente veja que eu estou te dando uma resposta completamente conservative. Uma resposta conservative é sempre no varejo, nunca no atacado. Não existe uma forma ideal de governo. Eu não acredito quase em nada, né? Quase nada mesmo. Digo assim, tipo de fé, coisa assim. Mas se isso é uma coisa que me parece razoável, não existe forma ideal de governo. A gente historicamente aprendeu que se você destrói a iniciativa privada das pessoas, elas se tornam muito medíocres. E aí você as controla muito fácil, como aconteceu nos regimes soviéticos, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que você pode ter regimes de crescimento econômico de mercado bastante agudo, com manutenção de grande parte da população do lado de fora disso, como na Índia, certo? Isso não significa que a Índia não esteja crescendo muito e o Brasil está indo para o saco, né? Então, quando eu digo que não tem regime ideal, o que eu quero dizer é assim, quando você é jovem e você está estudando, o ideal é que você possa ter acesso a várias referências bibliográficas, inclusive para ser capaz de, em algum momento, responder o seguinte, entender o seguinte: olha, nesse instante no Brasil, me parece que o ideal é a gente conseguir chegar até a eleição de 18 sem criar muita confusão institucional, porque uma confusão institucional nessa hora não parece ser o que as pessoas silenciosas querem. Porque as pessoas silenciosas, elas estão trabalhando, elas não estão gritando na rua, elas estão continuando a viver.
E se a economia continuar melhorando, isso vai catapultar necessariamente alguma solução um pouco melhor na frente. Agora, a gente sabe que gastar todo o dinheiro não é um bom método, tirar a liberdade de expressão não é um bom método, estatizar tudo não é um bom método. Agora, na Inglaterra agora o Corbyn prometeu estatizar tudo e aumentar o welfare state. Ganhou um monte de voto de jovem, inclusive. Por quê? Porque os jovens estão com medo de ter que enfrentar o mercado de trabalho. Por quê? Porque o mercado de trabalho é um escândalo mesmo. Seria bom não ter que enfrentar. Só que não tem quem pague a conta, né? Então, mas ele ganhou muito voto. Ele ganhou muito voto. Com isso, ele vai pressionar o governo para que a Inglaterra não saia da comunidade europeia direto. Isso é bom. Isso é bom, porque a economia inglesa depende muito da economia europeia. Então veja, ele é um populista que faz uma promessa mentirosa, mas o resultado dele ter ganho muitos votos diminuiu a força daqueles que querem tirar a Inglaterra da comunidade europeia. Isso é bom. O mundo é confuso. Não cabe num livro de ninguém. Um livro de ninguém, o mundo cabe no livro. Então, o interessante, e aqui no caso específico do Brasil, é porque como o mercado da educação é muito dominado pela esquerda, e a esquerda oferece uma visão de mundo muito idealizada, quando não falsa, e historicamente os regimes de esquerda, quanto mais poderes tiveram, mais corrupção produziram, assim como os fascistas de direita, né? Porque a única forma de você diminuir a violência e a corrupção é o governo ser, entre aspas, fraco. O que é o governo fraco? É um governo que está limitado por vários poderes dentro dele. Olha, o mundo é tão confuso que eu vou dizer uma coisa para vocês. Temer é um presidente, ninguém gosta dele, né? Ninguém gosta. Até quem acha que ele tem que ficar também não gosta dele, né? Mas o Temer não é popular. Ser popular pode ser uma das piores coisas para o governante, porque ele quer ser mais popular ainda. Se você não tem futuro político, às vezes é bom. Porque se o Temer sobreviver até 18 e conseguir mexer em alguma coisa da lei trabalhista que sufoca o mercado de trabalho no Brasil, estrangula, certo? A justiça do trabalho no Brasil é um entrave ao desenvolvimento econômico do país escandaloso, que cria uma relação de desconfiança nas partes que formam o contrato de trabalho. Se ele conseguir mexer em alguma coisa nas leis trabalhistas, destravar algumas coisas, e se ele conseguir mexer na previdência para aumentar a idade, porque não tem jeito, ele poderá passar para a história como um dos presidentes da República mais importantes que o Brasil teve depois da ditadura. Esse cara aí, que ninguém gosta, que chegou lá de forma meio duvidosa, certo? Que seguramente tem um rabo preso, como quase todos eles têm. Mas se ele conseguir fazer isso, principalmente porque ele é impopular, ele pode passar para a história como o presidente que fez coisas fundamentais. Quer ver um exemplo? Collor. Né? Collor é aquele cara que derrubaram com um piparote assim, uma elva. Imagina hoje, né? O Collor abriu o mercado brasileiro e com isso ele fez um bem para o país de vinho a carro. O Collor abriu o mercado. Ele ficou no governo 3 semanas, um pouquinho mais que isso. Ele é um nada, é a figura de um político tipicamente coronelista. Mas ele fez isso. Entendeu? Ele fez isso. Isso foi fundamental para o país. O Sarney foi fundamental na passagem da ditadura para a democracia. O Lula foi fundamental para conseguir aumentar o poder de consumo das pessoas. A Dilma não foi fundamental em nada.